nós vamos ver o controle do motor de corrente contínua. Na verdade, o que nós temos aqui é um sistema Ward-Leonard estático. Temos um motor de corrente contínua e duas pontes retificadoras em antiparalelo alimentando o motor. Uma ponte achurada vai conduzir corrente num sentido, a outra ponte vazada, a corrente no sentido oposto. E esse sistema vai ser completado por um controle em cascata, uma malha interna de controle de corrente, a corrente é medida aqui, passa por um conversor analógico digital para dentro de um microprocessador e uma malha externa de controle de velocidade, como está colocado no livro. 2 reguladores PI, o de corrente, o de tensão e o de corrente. Como nós podemos observar agora, a forma de onda da tensão de saída é parte daquela tensão de entrada. Vamos abrir aqui um pouco para ver. Vocês veem que nesse trecho aqui, a tensão de saída retificada em azul é igual à tensão de entrada. A forma da tensão de saída já me permite ver que eu estou no modo de condução descontínuo de corrente. Eu noto isso porque tem um pedacinho com um nível constante que corresponde à situação da força contra a eletromotriz, quando não tem corrente circulando. Vamos ver se de fato isso acontece, observando a forma de onda de corrente. Nota-se que quando a corrente é zero, a tensão é igual à tensão da força contra a eletromotriz. Isso, com o auxílio dos cursores, fica mais claro. Vou trazer um cursor aqui, nesse ponto, e agora o outro cursor na outra extremidade. Então, quando não tem corrente circulante, a tensão que aparece nos terminais da máquina é justamente a força contra a eletromotriz. Se nós formos aumentando a solicitação de corrente, ou seja, aumentando o torque solicitado, eu saio da condição descontínua e entro para a condução contínua de corrente. Na condução contínua de corrente, não tem mais aquele trecho onde aparece a força contra a eletromotriz. E é interessante ainda observar que na medida em que eu entro na condução descontínua de corrente, se essa descontinuidade for muito grande e o regulador adaptativo de corrente não estiver cobrindo aquela região, eu entro num modo instável, é o que nós vamos ver agora nessa operação. Eu estou numa situação de instabilidade, a malha de controle interna de corrente está muito lenta em relação à malha externa. Vamos novamente entrar para o modo contínuo, o sistema volta a operar regularmente. Podemos, evidentemente, também alterar a velocidade de rotação através de uma referência de velocidade. Isso daqui só se observa na alteração do nível de tensão, mas os indicadores analógicos permitem verificar essa mudança de velocidade. O regulador automaticamente se ajusta àquele novo valor de referência de velocidade, alterando o nível da tensão de alimentação. Damos uma olhadinha dentro dessa caixa para vocês verem como é esse desenvolvimento da VEG. Então, a parte com os tiristores, a parte de potência, está por trás desse conjunto, nós não conseguimos ver. Na frente tem uma parte de eletrônica, são necessários conversores analógicos digitais, digitais analógicos, tem aqui o microprocessadorzinho, uma interface homem-máquina para operação, algumas butoeiras e contatores. Por exemplo, a butoeira aqui
para a hora de ligar. Basta acionar a botoeira por um esquema de comando, como já foi visto em aula anterior, liga. Se eu precisar desligar, tem um botãozinho de desliga.